Olá, então dando continuidade à nossa matéria de reflexão sobre ideologias políticas e sua relação com a democracia, nós vamos então falar agora nessas próximas videoaulas, vamos falar sobre então o socialismo e democracia. Obviamente que é muito extensa a literatura socialista para nós condensarmos tudo em poucas aulas que temos sobre o assunto. Então, eu recolhi algumas ideias que eu creio que são importantes para a nossa reflexão. Não todas, né? As que acredito que são mais importantes para a nossa reflexão. Vocês já devem ter notado por outras colocações minhas, eu sempre busco relacionar as ideologias políticas aos valores que ela comporta, né? Que estão no seu bojo, na sua origem, né? Em alguns casos, a gente poderia dizer mesmo qual a mitologia que está em sua origem. Bom, as ideologias liberais e socialistas, todas elas têm como base o cristianismo. A mitologia de base é o cristianismo. E o socialismo, ele é uma versão, assim como é o liberalismo, né? Uma versão uma versão secular, para completar o raciocínio, do próprio cristianismo. Isso já não me resta dúvida há muitos anos. Bom, então, quando você pega em Atos dos Apóstolos, né, você vai encontrar lá a referência da vida dos primeiros cristãos e você vai encontrar um trecho onde se diz que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os bens, que os cristãos viviam em comum, ou seja, inclusive era requisito, né, para se transformar num seguidor de Jesus, despir-se das riquezas, né, e ir morar com os cristãos em comunidade frater, irmãos em Cristo, irmãos em Jesus, mas sob um regime de comunismo. Bem, o termo é o mesmo em origem, comungar, né? De comunista. Então, de certa forma, o cristianismo, sempre foi uma proposta de vida política alternativa, né? Então, quando você entra até nos termos do cristianismo, nós vamos encontrar termos que são ao mesmo tempo religiosos como políticos. Por exemplo, reino de Deus. Bom, agora, basicamente, modernamente, o socialismo tem sido entendido como um programa das classes trabalhadoras que nasceram ou no contexto, né, da Revolução Industrial, que se formou no contexto da Revolução Industrial enquanto uma classe que depois se organizou enquanto classe, né, que no contexto da Revolução Industrial, da expansão da industrialização, a classe operária foi se formando não só numericamente, mas também foi se formando politicamente à medida que adquiriu aquilo que o Marx e o Engels diriam que seria consciência de classe, e se organizou em sindicatos, em partidos políticos, né? Bom, esse pensamento, então, chamado de socialista, que nasceu no contexto, né, do pós-revolução industrial, uma parte desse pensamento o Marx e o Engels vão chamar de socialismo utópico, em oposição ao socialismo que eles próprios desenvolveram, ao qual chamam de científico. Bem, do ponto de vista que eu entendi, né, que eu compreendi tudo isso que estudei durante esses anos todos, todo socialismo é utópico, tanto o científico tanto o socialismo desenvolvido por Marx e Engels, quanto o socialismo que eles próprios chamaram de utópico. Eles caracterizam
de utópico fundamentalmente porque seriam intuitivos e não exatamente seria fruto de uma análise precisa que fizeram da história, uma análise realista que fizeram da história. E isso o próprio Marx e o Engels julgavam ter feito à medida que compreenderam a história da humanidade como a história das lutas de classes e perceberam que as lutas de classes teriam um fim. E o fim, depois de implantado um socialismo via Estado, o fim seria o comunismo sem Estado. Essa leitura, dizem eles, fizeram a partir de ter descoberto, né, a razão da história, o motivo da história, o fim da história, né? Como que a história caminha e para onde caminha. Bom, obviamente que só essa previsão de futuro aí, inclusive de um futuro maravilhoso que o comunismo de Marx e Engels nos remete também, só essa visão aí obviamente já é exatamente utópica, no sentido de que nos prometem o paraíso de novo, ou seja, é inclusive muito cristã, embora o Marx e Engels sejam ateus. Então, o que é chamado de socialismo utópico é chamado por eles porque eles mesmos que criaram a terminologia, em contraposição ao socialismo de Marx e Engels, que seria, segundo eles, científico, porque comprovado ou comprovável, né, racionalmente deduzido. Bom, quanto a isso, as classificações existem, mas do ponto de vista meu, como argumentei, todo ele seria utópico. Alguns desses utópicos, então, seriam o Fourier, por exemplo, que viveu entre 1772 e 1837. Esse imaginou falancérios, que seriam fazendas autossustentáveis, que as pessoas viveriam na fazenda, pouco comércio externo, maioria que produzisse para si, autossustentável no sentido integral do termo, gerenciado pelos próprios trabalhadores que iriam gerenciar todo o processo de produção interna da fazenda, do plantar, do colher, do quando plantar, tudo gerenciado em assembleia, e que ninguém ficasse em uma ocupação só, justamente para se ter a rotatividade nas funções, para ninguém ficar, entre aspas, o termo não é deles, mas alienado ao trabalho, à divisão do trabalho, tá? De forma até mesmo que o trabalho deixasse de ser fonte de sofrimento das pessoas e passasse a ser um trabalho satisfatório, um trabalho agradável. Vejam que por aí temos, né, a reflexão uma tentativa, e como diria o Marx, intuitiva, de superação do trabalho alienado, que seria o trabalho de exploração, tanto econômica quanto dominação política, para o trabalho livre, o trabalho como livre opção dos indivíduos, e feito porque é uma necessidade do grupo. Por aqui também nós já vemos uma tendência, né, obviamente, a colocar o grupo, tá, acima aí do interesse do indivíduo. Aí. Bom, outro socialista também chamado utópico é o Robert Owen. Esse também, ele viveu também no século XVIII e XIX, né, a maioria do tempo no século XIX. As ideias dele parecem um pouco com as de Fourier. Ele foi que fundou, né, a primeira cooperativa. Ele era um industrial que começou a criar, ele criou primeira tipo jardim de infância para o filho dos operários. Ele foi criando certas condições de trabalho melhores para os seus operários e percebiam, inclusive, que a produtividade aumentava à medida que ele os remunerava melhor. Bom,
a partir de suas análises, né, é que ele vai chegando, concluindo, inclusive, na medida que vai refletindo sobre as questões, que seria o regime socialista, não o regime de cooperativas, tá? De forma que as cooperativas, tanto rurais, é basicamente a ideia lá do Fourier, né? As cooperativas rurais, mas também industriais, elas substituiriam o mercado capitalista e promoveriam uma sociedade organizada em outras bases, uma base socialista, tá? E à medida que ele foi, né, aumentando suas reflexões, ele chegou à ideia de socialismo. Houve alguns projetos que tentaram ser feitos em seu nome e ele também próprio participou de uma colônia nos Estados Unidos chamada New Harmony. Mas esses projetos todos de isolamento, de formação de colônia, eles acabaram passando por situações internas, várias que levaram à sua extinção. Esse é um outro também, considerado utópico, é o Etienne Cabet. Ele apresenta uma cidade a qual ele diz ter conhecido em viagem, uma viagem imaginária, né? A cidade de Cária, como fez Thomas Moros na ilha imaginária de Utopia. Cabet descreve em sua obra, né, a cidade de Icária, uma viagem a Icária. Então, nessa cidade, olha para vocês verem aí como é que é o senso de igualdade que está colocado também. Nessa cidade prevê a supressão de todas as diferenças sociais, até nas diferenças do modo de vestir. Então, o objetivo é muito a igualdade de todos, tá? Por isso que a gente tem que às vezes lembrar dos princípios liberais lá, tá? Para a gente poder, que a gente já falou em outras aulas, para a gente entender exatamente como que igualdade e liberdade, se lembram da discussão? Que igualdade e liberdade estão em choque. Olha, aqui a ideia de que deveria ter igualdade até no modo de vestir. Os meios de produção seriam propriedade comum. Ele também começa a elaborar a ideia de planos de produção, que depois vai ser inclusive aproveitada essa ideia de alguma maneira na extinta União Soviética, quando se propõe a famosa economia planificada. Isso já está aí na ideia de Etienne Cabet. Onde a ideia era a seguinte: cada um daria uma quantidade de trabalho, ou seja, se mediria a quantidade de horas de trabalho, e existiria um armazém público onde todos recolheriam de lá o necessário para a sua existência. Bom, outro também socialista, né, considerado utópico, importantíssimo também, que criou uma escola, né, a Saint-Simoniana, é o Saint-Simon. Ele viveu de 1760 a 1825. O pensamento dele deixa uma marca bem diferente do marxismo, porque ele não prega antagonismo entre o empresário e o trabalhador. Todos esses que estão trabalhando para o desenvolvimento da indústria, os cientistas, os técnicos, os empresários, né, os trabalhadores, todos esses eles chamam de os industriais, essa classe da indústria. E que seria essa classe de industriais que acabaria promovendo um socialismo, mas nada exatamente como um socialismo de Estado. Ele mesmo era muito crítico à intervenção do Estado na indústria. Então, assim, o socialismo ele aponta para muitas possibilidades de reflexão. Esses que nós
falamos aqui hoje nessa videoaula, eles foram os principais aí que o Marx que se convencionou-se, desculpa, chamar-se de socialismo utópico. Bom, no próximo videoaula nós falaremos sobre o anarquismo, tá? Então, conto com a participação de vocês